para o meu e para o teu coração. Por isso, vamos ficar sobre os teus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro de Ruth. Aleluia. O Senhor me deu esta palavra para o meu e o teu coração. Aleluia. Tanta coisa Deus tem para nos ensinar e Ele sabe perfeitamente como ensinar. Aleluia, a mim e a ti para servir a Ele. Não é verdade, igreja? Aleluia, porque Ele sabe o que eu e você não sabe. Aleluia, Ele entende o que eu e você não entende. Ele vê o que eu e você não vê. Aleluia, mas contudo Ele zela e nos livra de todo mal. Aleluia, a palavra do Senhor em Ruth no capítulo 3. Vamos meditar alguns versículos em nome de Jesus, a partir do verso 7. Que diz assim, aleluia, Ruth capítulo 3, a partir do verso 7, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio e, aleluia, deitar-se ao pé de uma, aleluia, Meda, o meu está assim, Meda. Aleluia, então veio, outras vai estar medida de grão, né? Um monte de grão. Aleluias. Glória exaltada é o nome do Senhor. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba, outro vai estar a sua capa, sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendito seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhuns mancebo fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toma teus assentos, glorificando e adorando o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, aleluia, nessa passagem de Ruth, nós já conhecemos, já ouvimos, já meditamos, já lemos muitas vezes nesta palavra, já ouvimos muitas pregações nesta palavra. Sabemos que Ruth era uma mulher moabita, aleluia, mas contudo ela largou, aleluia, saiu do meio da tua parentela, justamente, aleluia, com Noemi, a tua sogra, aleluia, para voltar para o povo de onde era Noemi. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, depois do marido dela ter falecido, aleluia, de Noemi, agora também a palavra do Senhor diz, aleluia, que os 2 filhos dela faleceu, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que aquelas 2 mulheres, aleluia, que era a esposa dos filhos de Noemi, aleluia, agora uma retorna para a tua parentela, mas Ruth, contudo, permanece, aleluia, do lado de Noemi, aleluia, porque Deus, quando Ele tem um propósito, aleluia, Deus sendo conhecedor e examinador dos corações e dos pensamentos, Ele sabia justamente que uma era temente, mas a outra não era, aleluia, por isso ela não ia prosperar, aleluia, na terra, aleluia, de Israel, mas contudo aquela que tinha o temor do Senhor, que aprendeu com teu esposo, que aprendeu, aleluia, com Noemi, a conhecer o mandamento de Deus, as palavras do Senhor, aleluia, Ruth era temente, aleluia, por isso Ruth, ela optou permanecer
seco, Noemi, porque o Senhor tinha quebrantado o teu coração. Porque nós entendemos, amada igreja, quantas mulheres o teu esposo às vezes falece ou ela se separa, aleluia, ela pode estar até em certa idade avançada, mas ela ainda quer casar, ela ainda quer ter filhos, ela ainda quer ter alguém para conviver. A mente dela está voltada para a carne, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Ruth, ela não estava preocupada com isso, porque Deus tinha colocado no coração de Ruth, aleluia, um amor de alma para com Noemi. Então Noemi não podia dar mais filho para ela, então ela não se preocupou se iria casar ou não. O que ela determinou no coração dela por Deus, aleluia, era cuidar de Noemi. Este era o pensamento dela. E onde está o teu Deus, será o meu Deus. Onde tu morrer, ali também morrerei. O teu povo será o meu povo. Ela estava determinada, aleluia, segundo a lei, aleluia, mosaica, aleluia, no meio de Israel, só podia casar se fosse da mesma família, aleluia. O irmão, alguém podia resgatar. E Noemi já mandou ela voltar dizendo: eu não posso ter mais filho, não tenho ninguém que possa fazer isso. Então Noemi já deixou claro para ela: eu não posso te dar marido, eu não posso fazer, aleluia, esta tua vida familiar, porque ela já estava sabendo, igreja, que ela não podia ter. Mas contudo, Deus, quando coloca no coração do homem, no coração da mulher, um desejo de servir a Deus, independente das condições financeiras, aleluia, mas a experiência espiritual permanece. A palavra do Senhor vai dizer: então Ruth foi. E a palavra do Senhor vai dizer, quando ela chega ali em Jerusalém, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, ela não se acomodou, ela não se intimidou, aleluia, de estar no meio de outro povo, mas Deus encorajou ela a estar naquele lugar. Deus impulsionou ela a ir ao lugar certo. E a palavra do Senhor vai dizer que ela foi colher, aleluia, atrás, aleluia, ali daqueles onde caía, aleluia, um pedacinho, aleluia, daquela planta, aleluia, naquele chão, daquele trigo. Ela ia colhendo o que caía da gaveta que era guardado, ela ia pegando aos pouquinhos. Agora imagina, o povo não deixando cair nada, ia ser pela a ordem do Senhor, é que deixasse cair para os pobres. Quem vinha atrás pegar era a ordem do Senhor. Então eles não podiam deixar ficar nada, mas pela ordem do Senhor eles tinham que deixar cair alguns para os pobres que não tinham condições, para que eles viessem ter do trigo para se alimentar. Aleluia, porque Deus, Ele alimenta todos e não deixa ninguém passar necessidade, ainda que falta na noite, mas durante o dia tem providência do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, ela ali passou o dia todinho, ela não sentou. E chega Boaz, e a palavra do Senhor vai nos relatar. Ele pergunta: quem é essa moça? Aí então os teus servos descrevem quem era aquela moça. Aleluia. E diz ainda para ele: até a hora que ela chegou, ela ainda não citou, a não ser o tempo que ela esteve na tua casa sentada. Isso era, ela estava determinada a manter-se de pé, trabalhando, aleluia, fazendo a obra, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer: aquele homem, Deus faz ele achar graça diante dos olhos dele. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, ela é bem recebida, ela foi bem vista, porque ela teve uma boa ação. Moabita, ela não foi para outra terra, mas foi para o meio do judeu. Ela foi procurar fazer, se humilhar e esperar oportunidade. É assim, crente, que eu e você tem que fazer: manter-se de pé na posição na obra do Senhor. Está difícil, está faltando, mas
contigo. Ele trará as pessoas para ajudar, quebrantará coração de pessoa para olhar para ti e te ajudar naquilo que é necessário. Aleluia, porque Deus, Ele faz isso. E a palavra do Senhor vai dizer, por isso Ele, quando ela retorna, aleluia, come do prato dele, do pão dele, bebe da água dele, retorna com alimento para ti e para a tua sogra. A palavra do Senhor vai dizer que agora Ele ordena ela que fica junto com as moças dele para trabalhar. E a palavra do Senhor vai dizer que Ruth permaneceu naquela posição. Mas agora Noemi, ela sabe que Boaz era um dos remidou, aleluia, parente do teu esposo falecido, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, ela agora ensina Ruth como se achegar. Nós precisamos de mulheres sábias. Como se chegar para teu remidor. Nós estamos precisando de mulheres sábias, aleluia, de homens sábios no século 21, que tem perdido a essência de ensinar o povo como se achegar ao teu remidor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Noemi diz para ela, quando ele beber, comer, aleluia, que tiver satisfeito, ele vai sempre deitar perto dos grãos da fartura que foi colhida, aleluia. E ali o que tu faz? Só descobre o pé e deita ali. Ela não disse, vai lá, deita com ele, faz isso e aquilo. Ela não disse, ela ensinou, se humilha diante do pé dele, aleluia, porque certamente ele é o remidor e ele saberá o que tem de fazer. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu me deparei, o Senhor me direciona nesta palavra, aleluia, o Senhor começa a mostrar para mim, aleluia, uma igreja que precisa compreender, aleluia, o teu desempenho nesta terra, aleluia, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, Boaz, quando ele desperta na meia-noite e ele vê aquela mulher nos teus pés, aleluia, ele teme. Aquele homem ficou temerante. A palavra do Senhor vai nos dizer, ele não disse para ela, bendita minha, mas bendita do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor, amada igreja, aleluia, ela vai deixar claro para mim e para ti. Ele vai dizer no verso 10, e disse ele, bendita seja tu do Senhor, aleluia, minha filha, aleluia, melhor fizeste na tua última benevolência do que na primeira, porque a primeira, ela só foi se juntar com as mulheres para pegar do alimento que caía. Ela não foi para o meio do outro povo porque ela era moabita, mas ela fez uma melhor escolha de estar no meio do povo de Deus. Então ele falou, a tua escolha agora foi melhor, porque você não buscou, aleluia, tentar se entregar para outros homens, aleluia, seja rico ou pobre, você não buscou os bens materiais, mas você buscou fazer a coisa perfeita. E o Senhor me trazia esta palavra para meu e teu entendimento. Aleluia. Eu e você precisa se tornar bendito do Senhor com as nossas escolhas. Aleluia. Ruth, quando chegou naquele lugar, ela tinha um pensamento, aleluia, não era de buscar, aleluia, apenas bens materiais. Aleluia, a palavra do Senhor vai relatar para mim e para ti, aleluia, mas a humilhação dela era conseguir algo para a tua sogra. Ela se humilhou para trazer algo para aquela que não tinha capacidade de ir buscar. Aleluia. Ela não buscou nada para si, mas para a tua sogra. Aleluia. Então ela se humilhou para buscar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai trazer para mim e a tua posição. É buscar o teu redentor. É buscar o teu redentor. Aleluia. A palavra redentor ou
remitor é aquele que resgata propriedade ou pessoa, aquele que tem direito de resgatar. E nós sabemos, aleluia, só o Senhor Jesus Cristo recebeu o direito de remitor, de redentor, de resgatar a minha alma, a tua alma, aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela mostra para mim e para ti, que para nós alcançar, aleluia, é preciso estar nos pés do Redentor. É preciso descalçar, tirar dos nossos pés o chinelo, se humilhar pela madrugada, se colocar os pés do Senhor, aleluia, porque certamente Ele vai olhar e vai se compadecer. Como te diz para Ele: lança a tua capa sobre mim, me cobre, me ajuda, me socorre, me salva, me resgata. É isso que ela estava dizendo. E quando eu e você se posicionar ali para se humilhar, para buscar a presença do Senhor, aleluia, Ele vai nos cobrir com a tua misericórdia. Ele vai lançar sobre nós, aleluia, a tua mão vai nos guardar, nos socorrer. O Salmo 91 nos garante, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então entende, igreja, há uma cobertura que guarda, que salva, que livra, que protege, e é provida do Senhor, aleluia. E Ruth sabia que só o remitor, Ele poderia dar a cobertura que ela precisava. É preciso eu e você entender que só Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, pode lançar sobre nós a tua cobertura e nos resgatar. Aleluia, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia. O Senhor começa a mostrar para mim na palavra, aleluia. Está faltando uma igreja que sabia, aleluia, que tenha o temor, aleluia, de mesmo estando na Babilônia, mesmo estando no Egito, mesmo estando no meio de Sodoma e Gomorra, ela escolhe, aleluia, o caminho certo, aleluia, escolhe onde deitar, escolhe a quem ela vai se posicionar aos pés para buscar e entender quem é o teu Redentor, aleluia. A igreja do Senhor na terra, ela está precisando despertar. A igreja do Senhor não sabe ainda, muitos, quem é o teu Redentor. Ela não sabe se achegar e direcionar pela madrugada. Quantos deixou de orar, quantos deixou de jejuar, quantos deixou de se humilhar, e só mantém naquela oração contínua de me dá, me dá, me dá, livra, 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 faz, aleluia, porque não sabe mais descer, aleluia, aos pés daquele que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode nos resgatar. A palavra do Senhor, amada igreja, ela vai mostrar que só Jesus, Ele salva. Aleluia. E Ruth era uma mulher moabita, mas na direção do Espírito Santo, ela fez a escolha perfeita. Ela estando, aleluia, no meio do teu povo, ela não escolheu voltar para o teu povo. Ela estando, aleluia, em Israel, ela não buscou um e outro, aquele que desse a brecha para ela adquirir as suas coisas. Ela não buscou ninguém por falsidade ou por engano, mas ela esperou alguém com palavra de sabedoria te direcionar. E ela não chegou como prostituta, mas ela aleluia, se achegou, aleluia, com sabedoria. Aleluia.
quantos dias passamos na terra, até aqui nos ajudando o Senhor. E quantas coisas nós temos visto, quantas insensatez, quantos enganos, quantas mentiras. A pessoa diz: eu sou o que não é. Aleluia. Quantos passou a pregar e já não vive? Quantos não pegam a palavra para se revertir, mas só quer falar? Quantos já esqueceram a palavra só para profetizar e agora, aleluia, revelar visões e entregar recado, e a palavra desapareceu? Porque certamente, se tivesse entendendo quem é o teu remidor, entendendo quem é que ele tinha que se humilhar, eu creio que a palavra não teria desaparecido da vida de muitos crentes. Aleluia. Precisa de direção, igreja. Está faltando pessoa com sabedoria do Espírito Santo para dirigir, aleluia, as pessoas na face da terra, nas congregações. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que tem muitos crentes que estão cegos, aleluia, e ainda guiado por cego. E Jesus disse que cego que é guiado por cego, cada um cairá no mesmo buraco. A palavra de sabedoria do conselho desapareceu. Chega nu, permanece nu. Permanece do jeito que veio no mundo, permanece na casa que é normal. As igrejas da liberdade, ou seja, anula a palavra, anula o teu redentor. Aleluia. Não se humilha mais. Poucas igrejas têm oração, campanha de oração. As igrejas, a maioria agora é somente tema, é campanha, é 7 sexta-feira, é quinta, aleluia, 5 sexta-feira, é 3 não sei o quê. Aí tu chega lá, não tem nem oração. Porque eu entendo, se é campanha, faz a semana de oração. Vamos fazer 7 dias, então vamos pegar de domingo a segunda. A igreja em oração 7 dias para ver Deus operar. Aí descansa, atribula a vida todinha. Aí chega na sexta ou na quinta, e ali como é que o milagre acontece? Aí coloca lá, não tem nem oração. Aí coloca lá o clima do milagre, a operação do Espírito Santo, o avivamento. Coloca lá no vaso cheio de azeite. Não está sabendo nem o que é mais a palavra, não está sabendo nem mais o que é oração, não sabe nem mais quem é o teu redentor, já não sabe nem mais se humilhar e quer que o céu se abra, o milagre acontece, o povo conta testemunho. Como vai acontecer, igreja? Aleluia. Ruth, ela se chegou, e por causa da humilhação, aleluia, de buscar aquele que podia te redimir, aleluia, e se entregou-se aos pés dele, a palavra do Senhor vai dizer: Ruth, ela encontrou graça diante dos olhos de Moabe, aleluia, de Boaz, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: por causa dessas bênçãos, por causa da humilhação, de buscar aquele que podia te remir, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer: esta mulher agora é abençoada por Deus, aleluia. A proteção vem sobre ela. Esta mulher agora, aleluia, pela misericórdia do Senhor, esta mulher, ainda que tinha um segundo, o irmão de Boaz, aleluia, mas contudo Deus já tinha planejado tudo que seria do jeito do Senhor, porque Deus visava lá na frente o futuro. Aleluia. Deus sabia que Boaz era o que temia e não teu irmão. Aleluia. Então Deus, ele fez com que, aleluia,
revelou-se sobre a vida de Boaz, sobre a vida de Ruth. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que deles agora vem, aleluia, Obed, e dele, aleluia, vem Jessé, de Jessé vem Davi, aleluia, dessa geração, aleluia, assim como ele remiu, resgatou aquela mulher, o Senhor já estava mostrando, agora eu também vou preparar, aleluia, e enviar os que vão redimir o meu povo, aleluia, e segundo a vontade de Deus, aleluias, esta mulher resgatada é salva, abençoada, e dela vem a geração do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso Deus, aleluia, que vem a bênção, a graça sobre a vida de Maria, aleluia, de José, aleluia, para ver agora, para mim e você, o nosso Redentor. Aleluia, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, igreja, para com as nossas vidas. A palavra do Senhor em Provérbio, aleluia, 14, a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 1, aleluias, que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola, ela destrói com a própria mão. Aleluia, a que voltou foi tola, mas a que ficou, ela foi sábia. Ruth era sábia, aleluia, porque ela não seguia segundo a tua vontade, mas era direcionada, eu creio, pela sabedoria, pelo temor a Deus, aleluia, porque a igreja do Senhor, a casa foi edificada, essa edificação proveitosa, aleluia, veio o Senhor Jesus Cristo, aleluias, a palavra do Senhor diz em Provérbio, aleluia, 31:10, vai falar da mulher valorosa, aleluias, da mulher que teu valor excede o valor do rubim, a mulher virtuosa, quem achará? O teu valor excede o valor do rubim, ou seja, esta igreja, o Senhor aqui, a palavra está relatando de uma igreja sábia, uma igreja esforçada, uma igreja que tem o coração do teu esposo, uma igreja, aleluia, que com as tuas mãos trabalha, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Provérbio 31, aleluia, que esta mulher, ela sabe, a tua sabedoria, ela trabalha com as tuas mãos, ela organiza tudo, ela cuida da tua casa, ela cuida dos teus filhos, dos teus criados, ela dá ordem em tudo, coloca tudo no lugar, aleluia, a palavra disse, ela é incansável, esta mulher, ela é cingida os teus lombos, as tuas lâmpadas, a noite não se apaga, a força, aleluia, desta mulher está nas tuas vestes, nos teus vestidos de linho, aleluia, e o teu esposo é conhecido nas portas. A palavra do Senhor está dizendo que é uma igreja diferente. Por isso, quem achará? Só Deus. Quem vai reconhecer teu valor, missionário? Só Deus. Quem vai reconhecer teu valor, jovem? Só Deus. Quem vai reconhecer teu valor, ancião? Só Deus, porque muitos podem olhar e não dá nada, mas o Senhor, Ele olha e diz, ali é minha filha, ali é meu filho, eu conheço o teu valor, eu conheço tuas qualidades, eu sei a tua intimidade comigo, aleluia. Por isso, mulher virtuosa, quem achará? Deus, Ele acha, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo aonde o povo esqueceu do teu Redentor. Nós estamos vivendo um tempo que o Redentor, ele veio para remir a igreja, para levar essa igreja, essa mulher virtuosa, essa mulher que edifica a casa, essa mulher que está revestida, aleluia,
Essa mulher disse: as filhas são muitas e procederam bem, mas porém entre todas elas, tu é a mais virtuosa. Aleluia. Aleluias. Muitos têm sido consumidos pela vaidade, mas a beleza tem que estar no interior. A sabedoria tem que estar na tua oração, na tua vida com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos relatar, igreja. Aleluia. Que todos estes, aleluias, que buscaram aos pés do Senhor, eles acharam graça. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 7, aleluia, a partir do 36, vai nos relatar a história que Jesus estava na casa do fariseu assentado. Aleluia. E ali vai entrar uma mulher. Aleluia. Ela vai se lançar aos pés do Senhor, do teu remidor. E ali aquela mulher, ela começa a chorar e lavar os pés dele com as tuas lágrimas. Ela sabia quem era que poderia salvar. Ela sabia quem era que poderia resgatar. Ela sabia quem era que poderia perdoar. E ela chora, lava os pés de Jesus, aleluia, com as tuas lágrimas. Ela pega, unge os pés de Jesus com óleo, e agora ela beija o pé dele sem parar. E Jesus olha para ela: perdoa os teus pecados. Aleluia. O Senhor agora dá a oportunidade daquela mulher entender que ela estava salva, resgatada, com uma história mudada. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, em Mateus capítulo 9, aleluia, a partir do verso 18. Aleluia. Ali se chega uma mulher, depois de tanto tempo gastar com a medicina, não achou cura, mas no dia que ela se arrastou no meio da dificuldade da multidão e se lançou aos pés do Senhor, dizendo: tão somente se eu tocar na orla das tuas vestes, eu serei curada. Ela determinou e se lançou no pé do teu Redentor. Ela sabia que era Ele que podia curar. Ela sabia que era Ele que poderia salvar. Aleluia. E lançou-se aos pés dele, tocou. Jesus veio, aleluia. E o Senhor disse: a tua fé te curou, mulher. Aleluia, Espírito. Aleluia. E ela foi salva. A vida daquela mulher não foi mais a mesma. Aleluias. A palavra do Senhor, igreja, vai nos dizer em Mateus capítulo 8, no versos 1 diante, a palavra do Senhor vai dizer: Jesus está andando em certo lugar, aleluia, e de repente vem um homem leproso de lá para cá. Ele se lança aos pés do teu Redentor, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, e ele disse: se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus disse: quero ser limpo. O Senhor está dizendo: tu está curado, tu está salvo, tu está limpo. Aleluia. E a palavra diz que naquela hora a lepra daquele homem foi arrancada daquele homem. Aquele homem se tornou limpo. Aquele homem estava de pé. A vida daquele homem não foi mais a mesma. Jesus manda ele para a tua casa, manda ele mostrar para o sacerdote quem era que era o remidor, quem é que fazia o milagre, quem é que limpa o teu povo, quem é que salva o teu povo. Por isso Jesus manda eles: vai e mostra para o sacerdote. Aleluia. Porque o sacerdote precisava entender que quem remia o povo de Deus estava no meio do povo. Aleluia. Preciso eu e você entender, crente, que o nosso remidor está conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Marcos, aleluia, capítulo 5, Jesus, ele vai chegando em Gadara. Quando ele desce do barco, vem um homem endemoniado e se lança ao pé dele e começa a adorar, aleluia. E aquele gadareno, aleluia, os demônios se manifestam e diz: o que tu queres comigo, filho de Deus, que vem nos tentar antes da hora? E Jesus ordena para que saia daquele homem. E a palavra diz que aqueles demônios, aquela legião, pede para entrar no corpo.
endemoniado. Jesus ordeia, então aquele homem fica liberto. Aleluia. Os demônios vão para os povos, caem no abismo. Mas a vida daquele homem, quem viu atribulado, atormentado e demoniado, o homem estava aos pés do Deus. Aleluia, porque ele foi em busca, aleluia, desceu ao pé daquele que podia libertar. Aleluia, a palavra do Senhor, igreja, ela mostra que ninguém voltou sem resposta quando veio aos pés do teu remidor. Oh, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Isaías 48, aleluia, 17, o Senhor vai dizer: eu sou o teu Deus, o Redentor de Israel. Eu sou o que te ensino, aleluia. E o Senhor vai nos dizer, aleluia, ai de vós que não deste ouvido aos meus mandamentos e não andou nos meus caminhos, porque senão a minha paz seria para vós como um rio, aleluia, e a minha justiça como o mar. Isto é, a bênção é contínua, é estendida de canto a canto, aleluia, a minha paz é sobre vós, tão tremendo e grande é o poder, e a minha justiça ela está por toda parte, se nós dá ouvido a palavra do Senhor, porque Ele é o Redentor. Ele diz: eu sou o Redentor que te ensino o caminho que deve andar. Por isso, amada igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, saiba, igreja, Ruth ela deitou, aleluia, aos pés do Senhor, aleluia, do teu Senhor. Ela deixou claro para ele, quando ele pergunta: e quem és tu no meio da madrugada? E ela diz: é Ruth, a tua serva, lança sobre mim a tua capa. Aleluia, é preciso eu e você estar nesse temor. Deus, eu sou tua serva. Jesus, eu sou tua serva. Lança sobre mim a tua proteção, o teu socorro, o teu Santo Espírito. Salva-me, salva a minha família, nos resgata, porque o Senhor é o nosso Redentor. Aleluia, assim como a vida de Ruth foi abençoada, a minha vida e a tua será sempre abençoada, em nome de Jesus Cristo, porque o nosso Redentor, Ele veio, aleluia, desta remissão, e veio para nos remir, aleluia, para nos dar, aleluia, para o reino de Deus, porque ainda haverá um reino sacerdotal na glória, aleluia, no reino do Senhor. Então prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus.